dei um trambolhão numa notícia que me deixou de boca aberta. Bitcoin está a ser vista num sítio onde eu sinceramente nunca pensei que fosse acontecer, está a ser vista como uma reserva de valor. Portanto, é imperdível o episódio 2, meus amigos. Vamos também falar sobre alguns dados da economia europeia, a desvalorização do dólar que pode acelerar já no verão e Bitcoin, pelos vistos, quer ser mais do que uma reserva de valor. Vamos lá! Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Alex Crypto. É sempre um gosto estar convosco, portanto espero que tenham tido um fantástico fim de semana. E se é a primeira vez que me estás a ouvir, eu recomendo que vejas o episódio até ao final e se achares que vale a pena, coloques um gosto e subscrevas também o canal, que obviamente a gerência também agradece. Agora, para todos os outros que já me acompanham e que gostam deste conteúdo, vamos já deixar aqui um ponto assente. Se por acaso o YouTube desaparecer, ou se por acaso eu for afastado do YouTube por algum motivo, não estou a dizer que vai acontecer, atenção, não é nenhuma teoria da conspiração, não é nada disso, mas por acaso se acontecer, qual é a segunda via? Onde é que vocês me vão seguir? Portanto, fica aqui já transmitido que se acontecer alguma coisa ao YouTube, eu vou transmitir no Twitter. Portanto, farei vídeos aqui no Twitter. Portanto, se me queres seguir também no Twitter, agradeço, porque assim vais continuar a acompanhar o meu conteúdo. Portanto, podes-me encontrar em @alexcryptopt, basta fazeres seguir e obviamente que então ficarás sempre a par de todas as notícias e novidades aqui do mundo das criptomoedas, bem como o restante mercado financeiro, ok? Vamos então falar sobre as notícias. Europa aumenta a expectativa de inflação, portanto os europeus acreditam que a inflação vai ficar por volta dos 5% nos próximos 12 meses, é muito tempo, um ano com a inflação a 5%. Começa a chegar ao ponto em que a inflação começa a ser pegajosa, ou seja, é difícil de cair. E tendo em conta que estamos ainda perante uma guerra da Europa com a Rússia, como nós sabemos também, portanto são situações de facto que não vão ser fáceis nos próximos tempos. É muito triste aquilo que estamos a assistir, nada que não é uma surpresa infelizmente, mas por exemplo quem anda nas escolas como eu ando, vê cada vez mais alunos a pedirem apoio, situações de famílias muito difíceis e parece que o pior se calhar pode não ter ainda chegado, porque segundo o regulador europeu, digamos assim o Banco Central Europeu, diz que a subida das taxas de juros pode continuar a subir e Christine Lagarde já disse que Portugal é dos países mais afetados com esta subida das taxas de juros. Portanto, enquanto português sinto-me muito triste por ver isto que está a acontecer e ver esta bipolaridade que existe em Portugal. Por um lado, somos um país a crescer fortemente ao nível turístico, turistas cada vez mais adoram o nosso país, vêm em massa e obviamente que ajuda e muito a economia. Se não fosse o turismo, meus amigos, onde é que nós estaríamos? Mas não deixa de ser um país com duas caras. Por um lado, o país da fotografia, em que tudo está bem e o sol e a praia e a comida e a gente simpática, e por outro lado os sistemas principais que fazem funcionar o país a atravessar fortes dificuldades, os baixos salários. Portanto, fica a crítica social, crítica política que tenho que às vezes de fazer, porque basta ter olhos na cara para ver aquilo que está a acontecer e a incompetência é muito grande de quem nos está a governar, não só agora, mas também nas últimas 2 décadas provavelmente. Pronto, peço desculpa aqui do parênteses, mas às vezes a gente tem que desabafar também. O Rui Andrade, portanto o meu caríssimo Rui Andrade, fala na produção industrial que deu um valente trambolhão em termos mensais, em termos anuais, continua também a contração. Portanto a indústria tem uma palavra a dizer na Europa, como obviamente nós sabemos, nomeadamente a indústria automóvel, e se continuar este ritmo, o Rui diz que vai aumentar o desemprego ao nível europeu. Esperamos obviamente que as coisas mudem rapidamente, mas as projeções de facto não são boas, principalmente ligando a notícia que eu dei anteriormente. Mas, meus amigos, a Europa pode estar em contração, mas há uma parte do mundo em que a procura por estimular a sua economia está em força, está em alta. E esse país, obviamente, que é a China, um dos maiores países do mundo, uma das maiores economias do mundo, e pelo 6º mês consecutivo, o Banco Central Chinês injeta liquidez para impulsionar o crescimento, contrariando as expectativas, obviamente, de muitos analistas. Este é um dos motivos pelo qual se diz que os mercados podem estar a crescer ou podem não ter caído tanto como as pessoas estavam à espera, e exatamente devido à liquidez que está a ser colocada no mercado por parte dos chineses, por parte do Banco Central Chinês. Portanto, fica aqui a referência que continuam a injetar dinheiro na economia. E
O default americano. O default americano que está claramente nas bocas do mundo. Faltam cerca de 15 dias para nós termos essa notícia se os Estados Unidos vão ou não subir o seu teto de dívida, já que é um assunto que temos abordado aqui nos últimos episódios. É um assunto extremamente sério e, como aqui diz um economista de Harvard, isto pode causar uma crise global. Já tinha aqui dito exatamente isto no passado, já outras opiniões também de outras personalidades, e ninguém quer que isto aconteça. A Moody's dá uma taxa mais ou menos de probabilidade de cerca de 10%. Eu não acredito que isso vai acontecer, sinceramente. Eu acho que neste momento estamos naquela fase de bluff dos republicanos, a fazer o jogo deles, a ver se, e tal, não sei o quê, a gente vai-vos entalar, os democratas, não sei o quê, mas eu acho que no final do dia, sinceramente, estão todos dentro do mesmo país, estão todos dentro do mesmo barco, acho que ninguém quer que isso aconteça. E o aumento de dívida, obviamente, que não é boa para a reputação americana, não é boa para o dólar, mas também um default, era a primeira vez na história que os Estados Unidos iriam entrar num default, seria então péssimo, seria catastrófico para a imagem dos Estados Unidos, que até agora nunca falharam os seus compromissos, e isso iria acontecer pela primeira vez, ia dar um efeito sistémico não só a nível americano, mas em todo o mundo. Portanto, ninguém quer que isto aconteça. Vamos esperar que, obviamente, que o teto de dívida seja subido. Mas, caso aconteça um default americano, onde é que os investidores profissionais e onde é que o retalho iria depositar o seu dinheiro? Qual era a fuga? Qual era a primeira opção? A primeira opção, claramente o ouro, visto como uma reserva de valor. Em segundo lugar, nós tínhamos os treasuries, que também eram vistos como uma possível solução. Mas, meus amigos, para tudo. Estás a conduzir para o carro. Olha lá para aqui para o ecrã. Em terceiro lugar, nós temos Bitcoin. Os investidores profissionais equiparam com o dólar. Mas ao nível de retalho, investidores de retalho, é Bitcoin que está acima do dólar. E isto é visto, atenção, isto é dito pelo país que é a maior economia mundial, ok? Pelo país que neste momento está a fazer um ataque cerrado às criptomoedas, certo? Ao nível político. E temos neste momento o Bitcoin, Bitcoin acima do dólar e visto como uma verdadeira reserva de valor. Isto não acontece por acaso, são anos em que sustentam o crescimento da Bitcoin, não só ao nível financeiro, digamos assim, de preço, mas ao nível dos fundamentos e também ao nível da opinião pública e também devido à integração de uma série de empresas e de países até que estão a apostar em Bitcoin, a sua descentralização, a sua segurança, portanto, tudo isto ajuda obviamente à imagem de Bitcoin e neste momento estamos a ver o dólar a cair a pique na confiança americana quer dizer, é o próprio país que não confia na sua própria moeda. Isto é uma coisa incrível. E que moeda é? Quer dizer, é o dólar, é a moeda rei, a moeda que tem reinado nas últimas décadas, ok? E neste momento vemos então Bitcoin a ultrapassar o dólar ao nível das escolhas deste pessoal que investe nos mercados. Muito, muito bom, muito boa notícia, portanto tínhamos mesmo que trazer aqui esta novidade. Bem, e se o fim do dólar acontecer, a entrada de novos países no BRICS pode inaugurar uma nova ordem mundial. Portanto, quando as coisas não estão bem, obviamente que o pessoal começa-se a aproveitar. É aquilo que eu já tenho dito nos últimos episódios, o rei está com tendência de queda, ou melhor, está quase a falecer, ou está numa crise. E obviamente começam a surgir as alternativas a tentar conquistar cota de mercado ou até mesmo a liderança. Portanto, aquilo que nós estamos a assistir é então um aumento de interesse por uma série de outros países que querem entrar e querem integrar o BRICS para passarem a utilizar uma moeda para comércio internacional. Portanto, o BRICS é constituído pelo Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul e em agosto já está prevista uma decisão para integrar até 19 países que podem integrar o BRICS. Portanto, é muita gente, sinceramente, e são economias claramente emergentes que podem, de facto, valorizar esta moeda que vai ser criada para comércio internacional por parte do BRICS. Muita atenção a este movimento que está a acontecer aqui. Acho que o pessoal está a desvalorizar um pouco e eu, sinceramente, acho que não deve ser desvalorizado. Até porque, reparem, temos mais 10 nações da Ásia que estão a desafiar o domínio do dólar. Portanto, membros da Associação de Nações do Sudoeste Asiático concordaram em incentivar o uso de moedas locais
para transações económicas e financeiras em detrimento por parte do dólar. Portanto, temos países como o Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Filipinas, etc., que querem valorizar as suas próprias moedas locais em detrimento do dólar. Portanto, isso só se faz porque não estão a acreditar na viabilidade do dólar no longo prazo e começam à procura de uma alternativa. Meus amigos, isto é tal desvalorização do dólar que pode acelerar, como eu disse na notícia anterior, já em agosto. E reparem, os depósitos no setor bancário americano têm vindo a cair de uma forma extremamente expressiva no último ano e nunca atingiu valores tão baixos. Reparem, em março de 2022 estávamos acima dos 18 trilhões de dólares em depósitos, ok? E neste momento já temos pouco mais de 17 trilhões em depósitos americanos. E a tendência continua a ser de queda. Portanto, isto é obviamente um momento de dúvida, um momento de falta de confiança no setor bancário americano. E por causa disso é que dá estas notícias. Provavelmente não é por acaso que nós estamos a ver Bitcoin acima do dólar aqui nas escolhas dos investidores, ok? Olha, aqui era a notícia que eu estava a dar sobre a subida, o flip do dólar perante BTC. Estados Unidos estão a tentar destruir as criptomoedas, revela um documento que saiu para a comunicação social. Portanto, há um memorando que está a circular entre os congressistas democratas, atenção, e que sugere que o SEC deve ser a agência responsável por fiscalizar o setor cripto, ou seja, aponta que quase todas as criptomoedas são securities. Portanto, não é só cá que nós temos o Tapgate, em que temos essas notícias todas a surgir, as comissões de inquérito e a combinar reuniões e o que é que se diz, o que é que não se diz. Obviamente que a política é feita destas coisas, nós já sabemos disso e destes casamentos que são feitos e estas tomadas de decisões estipuladas em bastidores, mas nos Estados Unidos também está a acontecer. Reparem, está aqui o documento que aponta claramente qual é a narrativa que deve ser dita pelos democratas, e claramente é uma narrativa contra as cripto, a valorizar a SEC e querer a SEC como principal entidade fiscalizadora em detrimento da CFTC, que obviamente que é muito mais favorável às criptomoedas, ou melhor, vê as criptomoedas mais como não securities do que a SEC, que aponta claramente para isso. Aliás, Gary Gensler, aqui um parênteses, Gary Gensler no passado fez vários vídeos em que ele era pró-blockchain, ele era pró-cripto e até falava como Ethereum não sendo uma security. É curioso, as pressões que ele também deve estar a sofrer para ter este discurso também devem ser muitas, porque no passado, ou o senhor mudou de opinião, também pode acontecer, atenção, ok? Mas que ele não dizia isso, não pensava dessa forma, isso é verdade, é público, basta procurar no YouTube o que é que ele dizia sobre as criptomoedas, imediatamente sobre Ethereum. Mas esta luta que existe nos Estados Unidos continua em vários campos, não é só na cripto, mas também há algo semelhante a isto que também está envolvido neste jogo todo, que são as CBDCs. Portanto, Texas introduziu uma bill, uma lei que impede, digamos assim, que as CBDCs sejam instituídas no seu próprio país. Portanto, é claramente um pontapé às CBDCs, neste caso americana, por parte do seu Banco Central. O Texas está claramente a fazer isso. E a Flórida, o seu governador, atenção, este é o senhor que está, o Sr. Ron DeSantis, é visto como uma alternativa ao Trump para ser candidato a presidente americano, e é se calhar a principal figura depois do Trump para competir com o Joe Biden. É uma pessoa claramente pró criptomoedas e contra esta centralização das CBDCs. Portanto, a Flórida também optar pelo mesmo caminho do Texas. Portanto, como vocês estão a ver, internamente há muita disputa nesta ideologia cripto e não cripto nos Estados Unidos. Portanto, o projeto de Nova Iorque visa também permitir pagamentos em stablecoins. Portanto, mais uma, as autoridades do Estado de Nova Iorque propuseram certas emendas à lei que poderiam permitir que os residentes liquidassem certos tipos de pagamentos em stablecoins em vez de moeda fiduciária. Portanto, o projeto de lei pode tornar-se oficial 6 meses depois que os reguladores relevantes o aprovarem. Portanto, caminhamos claramente para algo que eu acho que vai ser inevitável, por muito que estas dores neste momento estejam aqui em cima da mesa e as dificuldades estejam a surgir, mas há um movimento também interno de querer stablecoins, querer cripto nos Estados Unidos. Presidente do EBA. EBA é o European Banking Authority, quer que os bancos centrais proíbam o uso de stablecoins que crescerem demasiado. Ou seja, aquilo que nós estamos a querer ver é esta entidade, que é uma autoridade bancária europeia, caso o MiCA não impeça o crescimento desproporcionado, digamos assim, das stablecoins,
eles querem ter o poder de dizer alto e para baixo, já chega, já estás a crescer demasiado. Portanto, o senhor José Manuel Campa, presidente do EBA, explicou que, de acordo com este regulamento, o MiCAN, okay, o EBA poderá supervisionar as atividades das empresas emissoras de stablecoins se mais de 1 milhão de transações por dia forem feitas com qualquer criptoativo. Os bancos centrais devem intervir, disse o presidente do EBA. Portanto, eles querem manter o controle e não querem que as coisas vão que se descontrolem, nomeadamente ao nível das stablecoins. Bitcoin está a surpreender, pessoal. Sinceramente, há uns anos atrás, se me dissessem que Bitcoin ia ter NFTs, que Bitcoin queria integrar a DeFi, atenção, Bitcoin não é uma pessoa, como é óbvio, mas eu ficava muito surpreendido. Bitcoin é sempre vista, ou foi sempre vista pelo pessoal das cripto, muito como uma reserva de valor, um possível sistema de pagamento, mas não tanto assim, devido à sua volatilidade. Mas depois dos NFTs, depois dos tokens BTC20 e BTC21, DeFi chega ao blockchain da Bitcoin. É verdade. Threshold Network, em parceria com o protocolo da Token Cross-Chain Wormhole, visa facilitar a transferência de uma representação tokenizada de Bitcoin para cerca de 20 ecossistemas de blockchain. Portanto, a iniciativa de tornar Bitcoin o TBTC, o token representativo de Bitcoin, dominante nos ecossistemas DeFi on-chain, está em cima da mesa. Portanto, o TBTC será respaldado por Bitcoin e vai permitir aos utilizadores aceder ao ecossistema de Ethereum e DeFi cross-chain, com cada token TBTC sendo totalmente respaldado por um Bitcoin em reserva. E isto pode levantar a questão: até que ponto Bitcoin pode tornar-se algo maior do que aquilo que era suposto tornar-se, e se calhar dar razão aos maximalistas de Bitcoin a dizer que afinal nós só precisamos de uma blockchain, da blockchain Bitcoin, e o resto é irrelevante. E aqui também estou, obviamente, a incluir Ethereum. E vocês sabem que eu sou um fã de Ethereum, detentor de Ethereum. Mas é verdade que a blockchain de Bitcoin está claramente a extravasar as suas competências, entre aspas, ok? E estamos a assistir à adoção em massa. E atenção, nós temos uma alternativa muito forte caso as taxas de mineração continuem muito elevadas, que é a Lightning Network. E nós já vimos Coinbase a dizer que vai utilizar Lightning Network, já vimos Binance a dizer que vai utilizar Lightning Network. Só dar apenas 2 exemplos, que a Lightning Network vai ser provavelmente o modo preferencial por toda a gente para fazer transferências de BTC, e vai permitir então que a rede de Bitcoin, que a blockchain, continue a ter esta adoção expressiva, não pondo em causa a velocidade das transferências e o custo das transferências de Bitcoin. Portanto, um caso muito sério que pode estar aqui a tornar-se para a blockchain de Bitcoin. Vamos lá ver qual vai ser o impacto no futuro para as restantes blockchains. E reparem, token de exchange descentralizada DEX na rede Bitcoin disparou 158%. É verdade, AlexGo, atenção, que se chama Alex, não tem nada a ver comigo, uma nova plataforma descentralizada na rede Bitcoin, está a ganhar destaque no mercado das criptomoedas. Portanto, esta DEX tem como foco os tokens BRC20 e deve ser lançada na próxima semana. Como exemplo, isto é um exemplo claro do interesse na blockchain de Bitcoin, e o interesse neste token que apareceu a 6 de maio a valer 0.05 e neste momento já está a valer 0.15 dólares. Portanto, claramente a disparar o interesse nas DEXs, nomeadamente ao nível da blockchain de Bitcoin. E também outras excelentes notícias para BTC: endereços de Bitcoin com um BTC ou mais atingem 1 milhão. Atingimos um marco, um patamar histórico. Nunca até hoje BTC com, pelo menos uma carteira de BTC com um ou mais BTC atingiu 1 milhão, e neste momento já temos 1 milhão de carteiras com pelo menos um BTC. É um marco histórico, um marco claro da adoção de BTC. Reparem também outra notícia que é extraordinária: Bitcoin miner Bitfarms acelera a meta de hash rate de 6 exahash à medida que a perda trimestral por ação diminui, ou seja, as perdas estão a diminuir e o investimento está a ser cada vez maior ao nível da mineração. Vai dizer, mas porquê é que isso é tão extraordinário? Então deixa-me mostrar-te o gráfico seguinte. Repara bem nisto. Aquilo que tu podes ver aqui a azul é a taxa de hash rate. E se vires a taxa de hash rate desde junho de 2021 até hoje, subiu 568%. E o que é que aconteceu ao nível do preço? BTC perdeu cerca de 79%, atenção aos mínimos dos 15 mil dólares, 15 mil, 16 mil dólares. O que é que isto se chama, meus amigos? Chama-se uma divergência. Portanto, das duas, uma. Ou o Bitcoin vai disparar e o preço vai acompanhar a hash rate, ok? Por norma é isto que acontece. Ou então a hash rate vai cair,
porque o preço vai cair e obviamente que os mineradores depois entram em dificuldade, ok? Portanto, uma das duas vai acontecer. Esta divergência não vai acontecer para sempre e eu, para mim, sinceramente, acredito muito mais neste movimento, mesmo que a gente vá acabar abaixo primeiro, mas que a tendência será de subida nos próximos meses, nos próximos anos. Vamos agora falar que a Binance está a retirar do Canadá, citando tensões regulatórias. Portanto, uma certa surpresa, porque o Canadá tem sido daqueles países que até apoiava a Bitcoin, porque até criou um ETF de spot e tudo mais, tinha vários ETFs, mas infelizmente novas orientações relacionadas com stablecoins e limites de investidores fornecidos às plataformas criptomoedas tornam o mercado do Canadá insustentável para a Binance neste momento. Que estas orientações proíbem as plataformas de negociação de criptoativos no país de permitir que os clientes comprem ou depositem stablecoins sem a aprovação prévia da Canadian Securities Administrators. Ou seja, claramente querem dominar aquilo que está a acontecer no setor cripto e a Binance disse, meus amigos, bye bye, a gente vai para o sítio porque isso é demasiado. Bug de Ethereum derruba a rede 2 vezes e devs lançam uma atualização de emergência. É verdade. Fiquei surpreendido de ver que a Ethereum teve uma quebra, ou 2 quebras, acho que foi na Beacon Chain, mas já foi resolvido, pelos vistos, por aquilo que eu tive ali na notícia. Vocês podem dizer assim, epá, então, mas afinal a Ethereum está-se a tornar como uma Solana. Não, são coisas diferentes, ok? Para já, a dimensão de Ethereum não tem nada a ver. E para vocês perceberem isto, nem mesmo Bitcoin teve sempre 100% com a sua rede ligada, ok? Por acaso não tenho aqui, mas... foi agora de cabeça, mas Bitcoin tem, acho que é 98% ou 99% em que a rede esteve sempre on. Portanto, o que aconteceu com o Ethereum às vezes pode acontecer, é uma situação muito rara, mas já foi resolvida. Obviamente ninguém gosta, não é bom, mas as coisas estão resolvidas. E de lembrar que Ethereum também teve uma migração muito forte agora, portanto, às vezes podem acontecer estes pequenos lapsos. Também dizer que a Pulse Chain Mainnet e PulseX estão neste momento ao vivo, depois de X ter sido criada pelo Sr. Richard Heart, o polémico Richard Heart, lançou agora a Pulse Chain Mainnet e vamos ver Pulse Chain como se fosse uma Ethereum, vamos ver PulseX como se fosse uma Uniswap. Portanto, neste momento já está ao vivo, ao fim de 2 anos, e muita gente dizia que nunca iria ficar live e neste momento já está. Por fim, um bocadinho uma piada. Jim Cramer diz que nós estamos no início de uma onda fantástica para os investidores. Este senhor nunca acerta. É sempre o contrário. Eu acho que até ele já faz de propósito, sinceramente. Portanto, Red Alert com este aviso do Sr. Jim Cramer. Tenham cuidado. Caros amigos, beijinhos e abraços. Vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.